não tem compromisso com Deus. Feche seus olhos. Convidou para a vida alguém que não tem nada a ver com Deus. Falou, pode entrar no meu barco. Abriu o peito, abriu a alma, falou, entra na minha vida. E esse alguém entrou e trouxe um grande vento junto. Esse alguém entrou e trouxe uma tempestade. Feche os seus olhos, igreja. Cubra a tua cabeça. O ministério fica à vontade, mas igreja. E já percebeu que você mudou por causa dele? Você mudou o seu jeito de adorar, o seu jeito de servir a Deus. Você mudou o seu comportamento. Tu não é mais o mesmo, a mesma, porque você foi influenciado por ele e por ela. Porque você abriu a tua vida e falou, entra. E aquela pessoa entrou, e logo após ela veio o vento. Depois que ela entrou na tua vida, o vento começou a soprar. Só que eu quero chamar a sua atenção na manhã de hoje, que eu vejo 3 tipos de vento na Bíblia. O primeiro vento aqui é esse vento que eu estou pregando. É o vento da rebelião, porque Jonas rebelou contra Deus. O segundo vento é o vento da provação. É o vento que Deus usa para poder provar a fé. É quando Pedro anda sobre as águas, o vento estava soprando, o mar estava agitado, e Pedro ouviu a voz do Senhor e começou a andar sobre as águas. Aquele vento é senão uma demonstração de que Deus é o Senhor que entra no meio do vento para dar livramento para quem tem promessa. O terceiro vento é o vento do pânico. É o vento que Deus liberou sobre o barco que Paulo estava nele, um vento chamado Euroquilão, que a Bíblia diz que despedaçou a embarcação de Paulo, e eles chegaram até a ilha de Malta. Mas a Bíblia diz que o timoeiro, ele ficou apavorado, e todos os homens que estavam naquele barco no continente asiático ficaram apavorados, e o barco despedaçou. E eles chegaram seguros em terra firme, porque Deus havia dito para Paulo que aquele vento não mataria ninguém, e que aquele vento não danificaria um fio de cabelo sequer de quem estava na embarcação. Eu quero que você entenda: se o vento está soprando para provar a tua fé, glorifique a Deus. Glorifique a Deus, porque você vai ver um milagre andando sobre as águas, você vai ver um milagre acalmando o vento. Se o vento está soprando para poder mostrar para os teus inimigos que Deus é Deus na tua vida, pode até quebrar o teu barco, mas não vai matar você. Glorifique a Deus também. Mas se o vento está soprando porque você está fugindo da presença de Deus, humilha-te diante dele. Se o vento está soprando porque você decidiu esconder da presença de Deus, humilha-te. E o problema, igreja, é que Jonas estava deitado, dormindo, e Deus começou, e o barco, a água entrando, os marinheiros jogando tudo fora. O que você perdeu por causa da sua amizade? Feche seus olhos. O que o Senhor já perdeu por causa de um negócio precipitado? O que o Senhor já perdeu porque fez um investimento na pessoa errada? O que o Senhor que está aqui já perdeu porque fez aliança com quem não tem compromisso com Deus, sociedade com ímpio? O que o Senhor já perdeu porque emprestou um cheque para alguém que não tem compromisso com Deus? O que o Senhor já perdeu porque emprestou dinheiro para quem não tem compromisso com Deus? O que você perdeu, minha filha, com seus olhos fechados, porque deu a sua vida para quem não tem compromisso com Deus? O que você perdeu porque embarcou no barquinho da ilusão, da paixão, da emoção, e decidiu arriscar em um relacionamento que não tem coesão, em um relacionamento que não tinha aprovação de Deus, e agora o vento começou a soprar, e você percebeu que até agora você só perdeu o brilho do Espírito Santo,
perdeu a língua estranha que você tinha na boca, perdeu glória, perdeu aleluia. Você não tem força mais para levantar a mão e adorar. Você anda de cabeça baixa, porque por mais que as pessoas não saibam o que você fez, você e Deus sabem o que você fez, e por esse motivo a sua consciência te acusa. O que o Senhor perdeu? Porque decidiu trair a tua esposa. E agora o Senhor tem que andar de cabeça baixa, com medo de alguém descobrir, com medo de alguém comentar. Talvez alguém viu, e por esse motivo perdeu a hombridade, perdeu a moral de olhar por cima. O que a senhora perdeu porque decidiu aventurar, dizendo: meu marido não é bom, meu marido não presta, vou tentar um outro homem, vou arriscar outro negócio, meu marido é um banana, meu marido só sabe orar, só sabe ir para a igreja, o negócio do meu marido é paletó, vou tentar alguém. Eu estou falando porque Deus está mandando, e agora a senhora está com um amargo na boca, com um aperto no peito, com uma lágrima no olho, dizendo: o que eu fiz de agora? E eu vou dar uma notícia para a senhora: Satanás colocou o pé na tua garganta, colocou o dedo na tua cara e está dizendo: tu és uma adúltera, tu és uma adúltera. Mas a mão de Deus levanta essa manhã e diz: eu te levanto do pó, eu te levanto do pó, eu apago o teu pecado, eu perdoo a tua mancha, eu te limpo para a glória do meu nome. Porque Satanás faz isso. Ele cria a situação, ele oferece o prato, ele prepara a mesa, ele cria os desejos, ele cria, ele faz você gostar daquilo que você não gosta, ele faz você criar mentiras, ele coloca palavras mentirosas na tua boca, te incentiva a mentir. E depois que você consome o pecado, realiza o pecado, ele sai do papel de criador de situação e vira acusador da situação. Enquanto você não vai, ele diz: todo mundo faz, todo mundo trai, todo mundo engana. Não sei porque eu estou pregando assim essa manhã, mas eu vou continuar pregando. E eu gosto assim, eu gosto quando a igreja está calada. Quando está muito barulho, eu falo: não. Eu gosto quando está calado, porque eu sinto que ela está cortando a palavra. Quando está mais assim, eu sinto que Deus está falando com alguém. Tem alguém que não vem nem olhar na minha cara, que diz: que chato esse homem. E eu digo: agora que Deus está, agora está bom. O diabo é assim, ele incentiva. Ele diz: todo mundo engana a mãe, vai lá e engana sua mãe também. Casamento virgem não existe mais não, que é isso? Faz o que você quer, o diabo faz isso. Isso é coisa do passado. Esse negócio de seriedade, compromisso, pode fazer o que você quiser, depois você coloca a camiseta e canta, normal. Pode ver o que você quiser na internet, pode se achar melhor. Mente para tua mãe, finge ser santa e seja uma hipócrita. Tem nada a ver. Aí depois que a pessoa cai naquele ato, ele sai do papel de criador de situação e vira acusador da situação. Aí ele coloca o dedo na cara do sujeito e diz: está vendo? Você não presta, você não vale nada, você enganou a igreja, você enganou seu marido, você toma ceia em pecado, você canta em pecado, você prega em pecado, você não é filho de Deus, você é rebelde. Aí ele investe na acusação, sabe para quê? Para você fugir da presença de Deus, para você ir embora da presença, para você desviar, para você ir embora da casa de Deus, para você nunca mais querer ser crente. E uma vez que você sai da porta para fora e que você diz: eu não vou ser mais crente, sabe o que ele faz? Ele vem com mais 7 demônios. Ele diz: agora eu vou vir com mais 7, porque com 7 eu prendo ele, eu prendo ela, e para ele voltar, para ela voltar é difícil, porque quando um demônio sai e quando ele anda em lugar
mais 7 demônios. Sabe por quê? Ele vem para reforçar a casa, para proteger a casa, para tomar a casa para ele. Só que essa manhã eu digo aqui como profeta de Deus, eu não sei onde você caiu, eu não sei o que você fez, onde você foi, qual a obra que você realizou. Eu só sei que o inimigo quer te acusar, quer te afrontar, está dizendo que não tem jeito, que não vai dar. Mas eu levanto como voz de Deus para te dizer que o sangue quente que foi derramado na cruz do Calvário, ele tem poder para te purificar, ele tem poder para te limpar, ele tem poder para te sarar, ele tem poder para te dar liberdade. Você tem acesso ao trono pelo sangue de Jesus Cristo. Então esta manhã, se você foi onde não deve, se você falou o que não deve, se você tocou onde não deve, se você viu o que não deve, eu te dou essa manhã uma opinião: clame o sangue, chame o sangue, creia no sangue, invoque o sangue. Pensa socorro para Deus. Feche seus olhos. Se você não pode dar glória essa manhã, pensa socorro. Se você não pode dar aleluia, pensa socorro. Se alguma coisa do que eu tenho pregado aqui nessa manhã está encaixando na tua vida e você não consegue se levantar desse monte de entulho que é o pecado, se você não consegue ter força para levantar, pensa socorro. Grite socorro com a tua alma, diga: Deus, socorro, Deus me ajuda. Fala: Deus, eu quero ser melhor, eu não quero ser fingido, nem fingida. Deus, eu não quero ser crente somente para fazer banco, para fazer número. Eu não quero ser crente somente para estar com a Bíblia na mão. Deus, eu quero estar no arrebatamento, eu quero subir para a igreja, eu quero ir para a glória. Deus, eu quero entrar no céu. Diga: Deus, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Diga: Deus, eu não consigo vencer minha vontade, mas eu quero que o Senhor me ajude a vencer. Deus, eu não tenho forças, mas eu quero que o Senhor me fortaleça. Eu preciso vencer. Mas o que você não pode, meu irmão, é se entregar. O que você não pode é deixar o barco embora. O que você não pode é deixar o barco afundar. Você precisa reagir. Você precisa tirar força de onde não tem força e levantar, porque Deus é Senhor, é poderoso, quer fazer milagre na tua vida. A pior coisa é quando a pessoa não quer mais. É quando ela joga a toalha, quando ela diz: estou vencido e pronto. E eu disse a princípio aqui que o ministério, como o meu, não é um ministério para mandar ninguém para o inferno. Pelo contrário, esse ministério é para livrar a pessoa do inferno. Esse ministério é para aproximar a pessoa de Deus. Eu prego para aproximar o crente, para que possamos estar mais perto de Deus. E tem hora que a gente tem que pedir socorro. Se você não consegue vencer, clame por socorro. Diga: Deus, me ajude, me socorra. Eu me lembro de José. Até parece que eu estava lá. Parece que eu posso ver a cena. José, filho de Jacó, menino sonhador, sonhou que o sol e a lua e as estrelas inclinavam diante dele. Sonhou que estava no campo atando fecho, e que o fecho dele ficou em pé, e 11 fechos rodeavam o fecho dele e se inclinavam diante dele. Tinha sonho José. José, pelo fato de ter sonho, os irmãos tiveram inveja de José. Porque é assim que funciona. O que Deus tem na sua vida nem começou, mas tem gente que tem inveja de você. E eu quero que você entenda: o invejoso tem uma capacidade de ver a virtude em você que você não vê. O invejoso consegue ver o seu talento e você não vê. E às vezes você diz: fulano de tal está com inveja de mim, eu não tenho nada. É porque você não conseguiu ver o que você tem. Só que o invejoso já viu. Ele conseguiu perceber que você tem promessa. E ele tem inveja da promessa que você tem. Só é a promessa, mas ele tem inveja. José agora foi vendido. José foi levado para dentro do Egito. Olhe para cá. À noite eu vou pregar no tema do trabalho. Mas José lá no Egito, ele estava dentro do Egito, mas o Egito não estava dentro dele. Ele estava no Egito,
mas o Egito não entrou dentro dele. E prova de que o Egito não entrou dentro de José é que José foi ser copeiro, com promessa, mas copeiro. Com promessa e varrendo a casa de Potifar. Com promessa e limpando a mobília da casa de Potifar. Porque toda pessoa que tem promessa sabe que toda promessa está condicionada ao tempo. Que promessa não acontece no estalar de dedos, que promessa acontece de acordo com o tempo de Deus. E uma das coisas que Deus tem provado nessa geração é a paciência. E uma das coisas que essa geração tem tomado bomba é na questão paciência. Esta geração é uma geração que não tem paciência para esperar. Esta geração, pastor Walter, é uma geração que tem que acontecer imediatamente as coisas. E em todas as gamas dentro da igreja. Se alguém prega 2 vezes, já tem que ser pregador internacional. Se alguém canta um hino bem, já tem que colocar na internet que cantou bem, já é cantor. Se alguém é líder de mocidade, já quer ser pastor da igreja. Essa geração é uma geração que não sujeita e que não espera o tempo, a hora, que não quer amadurecer, que não quer passar pelo percurso, pelo caminho, que quer tomar posse das coisas prematuramente. É uma geração ansiosa. É uma geração ansiosa, uma geração cheia de anseios, que tem pressa das coisas acontecer, que não consegue orar e esperar. É uma geração que quer que as coisas aconteçam no estalar de dedos. E é por isso que tem muita gente, desculpa a forma de falar, quebrando a cara. Porque quer que acontece imediatamente. Porque chegou agora e já quer ir para a janela. Porque não passou pelo caminho. Porque ouviu uma pregação, falou 2 línguas estranhas, agora já tem que fazer DVD, fazer CD, fazer cartão, levantar flanela, tem que ter um nome no outdoor, tem que estar com o rosto no cartaz, como se cartaz salvasse crente, como se cartão salvasse crente, como se ministério salvasse crente. Eu vou te dar uma notícia aqui essa manhã: tem muita gente que é regente e não vai no arrebatamento. Tem muita gente que é líder de mocidade e não vai no arrebatamento. Tem muita gente que é pastor e não vai no arrebatamento. Tem muita gente que é cantor e não vai no arrebatamento. Tem muita gente que é pregador e não vai no arrebatamento. Mas tem muita gente que não sabe ler, que não sabe escrever, que tem o joelho calejado e que vai no arrebatamento. Que vai no arrebatamento, irmão. Ministério não é ponte para salvação. Ser usado não é garantia de salvação, irmão. Ser usado não é garantia de salvação. Tem muita gente pregando e que não vai subir. Aleluia. Fecha seus olhos, aleluia. Tem muita gente orando que não vai subir. Eu digo que tem até gente profetizando que não vai subir ainda por cima. Eu digo mais, tem gente falando em línguas e não vai subir. Tem gente pulando em um pé só e não vai subir, aleluia. Porque Deus não é convencido por línguas estranhas. Porque Deus não é convencido por pulo. Porque Deus não é convencido por homilia de mensagem, por exegese de mensagem. Porque Deus não é convencido pela gravata, pelo tamanho da igreja, pelo tamanho do ministério da chamada. Porque isso não persuade, não convence a Deus. Porque Deus não mede como o homem mede. Porque Deus não avalia como o homem avalia. Deus mede com uma medida diferente. Deus avalia com avaliação diferente. Deus não vê somente a carcaça. Deus vê o interior. Deus conhece por dentro. Deus penetra o pensamento. Deus esquadrinha a mente. Deus sabe do comportamento. É diferente. Quem vai no arrebatamento é diferente.
Surama, Urakalama, Arabás. É diferente quem vai ser arrebatado. O povo do arrebatamento é diferente. Não pense que tempo de igreja garante um arrebatamento. Não pense que nome de família garante no arrebatamento. Não te iluda que posição eclesiástica garante dia do arrebatamento, porque Deus avalia de uma forma diferente. O arrebatamento vai ser um dia de surpresa. O arrebatamento vai ser um dia de decepção para muitos e de alegria para outros. O arrebatamento vem aí. José estava dentro do Egito, mas o Egito não estava dentro dele. Ele estava lá no Egito, mas o Egito não entrou dentro dele. E como José tinha sonhos e chamada de Deus, as provas vieram sobre ele, mas ele sobressaiu as provas e não negou o Deus que ele servia. Mesmo longe de Israel, ele foi fiel a Deus. Então, independente do lugar que você está, seja fiel ao Deus que te chamou, seja fiel ao Deus que te comprou, seja fiel ao Deus que te escolheu. Independente do lugar que você está, não negue a Deus no teu comportamento, na tua forma de agir, na tua forma de falar, na tua forma de vestir, na tua forma de olhar. Não negue a Deus, permaneça fiel a Deus. E esta geração, pastor Washington, nega a Deus por muito pouco. Qualquer migalhinha, essa geração nega. Qualquer 30 moedas, essa geração nega. Qualquer um pedacinho da túnica do mestre, essa geração nega. Qualquer um parte-coxa, um decote, essa geração nega. Qualquer um aplauso, uma fama, essa geração nega. Qualquer um dinheirinho a mais, essa geração nega. Essa geração nega por um carro melhor, uma casa melhor. Essa geração nega por uma posição social melhor. Esta geração é uma geração capitalista, materialista, que a cosmovisão é teísta, é terrena. Mas em meio a uma geração caída, ainda tem uma igreja que adora o nome do Cordeiro. Ainda tem uma igreja que exalta o nome do Cordeiro. Deus começou a soprar sobre aquele barco. O vento, a tempestade. Deus queria uma atitude de Jonas. Sabe por que o vento está soprando na tua casa? Porque Deus quer uma atitude sua. Sabe por que o vento está soprando no teu casamento? Porque Deus quer uma atitude sua. Sabe por que a sua vida está essa bagunça? Porque Deus quer uma atitude sua. O vento começou com uma velocidade, e Deus viu que você não mudou de atitude. Deus aumentou a velocidade do vento. O vento começou assim, e Deus viu que você continuou disperso, como se nada tivesse acontecendo. Aí Deus falou: vou aumentar o vento. E Deus percebeu que você continua disperso, como se nada tivesse acontecido. Deus falou: então vou criar uma tempestade. A sua casa está acabando, a sua família está acabando. Eu não sei para quem é isso, mas eu estou mandando dizer. O seu ministério está acabando, a sua vida financeira está afundando. E Deus está dizendo para você: é a tempestade que eu criei para você dobrar o teu joelho e adorar.
É a tempestade que eu criei, porque eu quero te ver de portas fechadas dentro do teu quarto, com o teu joelho dobrado, com o rosto banhado em lágrima. Eu criei essa tempestade, porque eu quero que você volte a orar, eu quero que você volte a consagrar, eu quero que você volte a jejuar, eu quero que você volte a adorar. Eu criei a tempestade para ver se você volta a ler a Bíblia, para ver se você tira a Bíblia da gaveta e comece a ler a Bíblia. Eu criei a tempestade, mas você não está entendendo. Eu quero a sua adoração, eu quero a sua devoção, eu quero a sua dedicação, eu quero o seu empenho. Eu estou soprando para ver se você acorda. É para você acordar. Deus está fazendo isso. Deus está sacudindo a tua casa. Você não entendeu? Você está perdendo. Deus permitiu uma tempestade e você continua dormindo na fé. Dobra o teu joelho, vai orar, vai para a beira da tua cama, chora na beira da cama, entra no teu quarto, no lugar de bater boca com a tua esposa, fecha a porta, dobra o teu joelho, humilha-te diante de Deus. Ele quer uma atitude sua, Ele quer que você mude o teu comportamento, Ele quer que você tenha pelo menos 10 minutos de oração todo dia. Ele quer que você levante pela manhã e o primeiro pão seja a leitura de um salmo, de um texto bíblico. Ele quer que você volte a consagrar a tua vida. Ele quer que você volte a cantar hinos dentro da tua casa. Ele quer que você ande dentro de casa adorando o nome dele. Você não entendeu, Jonas? O Senhor está soprando o vento e criando uma tempestade, porque Ele quer você na posição, porque Ele quer que você volte a adorar, Jonas. Ele quer que você volte a adorar. Ele quer que você obedeça, Jonas. Tem vento que é vento para Deus manifestar um milagre na vida do crente, mas tem vento que é provocado por causa da desobediência do crente. Vem comigo, eu estou terminando. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus e lançavam a carga no mar para aliviar o navio do peso. Jonas, porém, desceu ao porão e, deitando, pegou em profundo sono. O mestre do navio chegou-se a ele e disse: o que passa contigo? Porque dorme. Feche os teus olhos. Que tal a senhora procurar o seu marido e falar com ele: acorda, vamos orar. O vento está soprando e seu marido está dormindo. Cutuca ele e fala: amor, o que passa contigo? Vamos orar. Quem sabe é a hora do Senhor procurar sua esposa e dizer para ela: o vento está soprando, é tempestade, nosso barco está quase afundando. O que passa contigo? Vamos orar. Quem sabe é a hora de você reunir os seus filhos que são crentes, fechar a porta do quarto, a esposa e os filhos, e entrar todo mundo pro quarto. Teve um dia que eu cheguei bravo lá em casa, semana passada, falei: nós vamos ter uma reunião aqui hoje. Falei: hoje eu sou o dono da casa. Falei: hoje quem manda aqui é eu. Pela primeira vez. Eu tenho 2 filhos, como eu posso dizer. Eu tenho a Raila, de 5 aninhos, e o Azaf, de 3 aninhos. E eu cheguei em casa um dia dessa semana passada bravo. Falei: nós vamos fazer uma reunião aqui. E a Raila olhou para mim e falou assim: o que é isso? O que é isso? Não sabe o que é reunião. Minha esposa olhou e falou: vamos lá pro quarto. Eu reuni. Peguei o bolota do Azaf, entrei pro quarto, fechei a porta. Eu, ela e a menina, e falei: vamos orar. Vamos orar porque eu creio que Deus vai fazer um milagre. Vamos orar porque agora é de porta
porta fechada, porque eu fecho a porta aqui, mas Deus não fica lá fora. Ele está aqui dentro ouvindo o nosso clamor, ouvindo a nossa oração, e nós metemos a nossa rodela no chão, os quatro ajoelhados, o menininho com a mão gorda desse jeito, que põe a mãozinha assim, aquela mão gorda, e falando: papai do céu. Ele só fala isso na oração: papai do céu. Mas eu tenho certeza que Deus ouve aquele guri. Eu tenho certeza, eu vou dar um testemunho aqui agora. Eu tenho certeza. Certo dia eu levantei pela manhã, depois que eu cheguei do Mato Grosso do Sul. Eu estava levantando pela manhã e saí do quarto um tanto quanto cansado. Eu encontrei com a minha filha dentro de casa. E ela olhou para mim e falou assim: eu estou orando para você, viu? Para Deus te dar uma casa. Eu assustei com aquela palavra que ela me deu 5 anos de idade. Vou te explicar o que aconteceu comigo recentemente. Eu ia pregar numa cidade chamada Cidade de Abaeté, região de Minas Gerais. Uma cidade muito sinuosa, Minas tem muita curva. E eu estava sem os pneus para o carro. E eu precisava colocar pneu no carro para poder ir para essa cidade. Naqueles dias eu tinha que colocar o pneu. E eu me lembro que o pneu é muito caro para aquele carro. Um carro que eu comprei ele porque o pastor Abel me adotou um período como missionário de Pochorel. E eles me mantinham ali em Pochorel, né? Depois que o pastor Abel mudou de Pochorel, ele parou de manter, mas ele me mantinha como missionário de Pochorel. E ele me deu a liberdade de comprar um carro e me ajudaria na prestação, como ajudou. Até quando ele pôde, agora tem jangada, ele não pode mais estar mantendo. Mas ele me mantinha fielmente. Pochorel é uma cidade pequena. Todo mês estava ali minha oferta. Ele mandava minha oferta para eu pagar a prestação do carro. E eu me lembro que eu tinha que comprar os pneus para aquele carro, para poder ir para a cidade de Abaeté. E a prova era grande, que eu ia com os meninos, com a mulher. E pneu careca com a família não dá certo. E eu me lembro que eu decidi ir na casa de um pastor chamado Pastor Samuel, para pedir ele para poder me emprestar o cartão de crédito dele para comprar os pneus. Vem comigo. E o crente, quando quer alguma coisa emprestada, ele vai de noite. É de dia? Vou de noite, nós ficamos quase dormindo. Aí eu fui pro culto. Terminou o culto. Peguei o WhatsApp, liguei para ele, falei: pastor Samuel, eu preciso falar com o senhor. Ele falou: tu disse, vem cá. Já era mais ou menos 11h30. Cheguei na academia à noite, parei o carro na porta, desci, eu e o Azaf. Azafão comigo, meu companheiro. Chegamos, tinha uma mesa com café, queijo, bolo. E nós sentamos ali e começamos a comer e conversar. E o Azaf comendo queijo, eu dizendo: come, porque lá em casa não tem. Aproveite, come. Enche a boca, enche a mão e até o bolso, se der. E o menino correndo na casa, numa alegria, meu guri. E eu conversando com o pastor, protelando para poder pedir o que eu queria. Já viu quando a gente quer pedir uma coisa, vai rodeando? Até para Deus a gente faz isso, né? Eu pedi a Deus, ele não pede, ele fica: Deus, porque o Senhor sabe que eu tenho aquela necessidade. No lugar de falar o que é, porque Deus já sabe, a gente quer rodear. E o mineiro é pior ainda, que o mineiro vai pela beirada. Mineiro para pedir é igual comer mingau quente, é pela beirada. E eu comecei a conversar, papo vai, papo vem. E eu falei: pastor, eu estou aqui na noite de hoje porque eu tenho uma necessidade. E eu disse: pastor, eu preciso colocar 4 pneus no carro porque eu tenho que viajar para Abaeté. E eu queria que o senhor tirasse para mim esse pneu no cartão, porque não tem cartão, não tem cheque, não tem nada. Graças a Deus. Porque quando o pregador tem muita coisa também, ele não prega, né, irmãos? Ele preocupa com tudo que ele tem. Então Deus deixa ele sem nada para ele poder falar tudo. Deus disse: você não vai ter nada, mas você vai falar tudo. E esse ano que passou, eu tive uma dificuldade muito grande, eu tive que devolver passagem, pessoal. Lugar que eu não preguei, eu tive que pagar a passagem que eu tinha comprado. Eu fiquei na prova, assim. Lugar que eu não pude ir, por perda de agenda, uma confusão, mas Deus é fiel. E eu me lembro que eu disse para ele: pastor, eu preciso que o senhor compre para mim 4 pneus e divida no cartão para mim, e eu vou pagando o senhor. De acordo com que eu viajar e entrando numa oferta, eu dou o senhor dinheiro. E ele sentado na mesa, eu comendo queijo, tomando um cafezinho. Ele disse para mim assim: o seu jeito não me deixa te ajudar.
O queijo parou aqui na garganta, irmão. E como diz minha esposa, meu olho lacrimejou e meu nariz abriu. Eu disse, como é? Ele falou, o teu jeito, a tua mensagem, o jeito que você prega não dá para te ajudar. Ele falou, você tem tudo para ser um dos pregadores mais ricos do Brasil. Você tem tudo para ser um pregador estourado na mídia. Você tem tudo para pregar nos grandes eventos, nas grandes cruzadas. Você vem de uma boa escola, tem uma boa homilia, tem uma postura boa, um timbre bom. Só que você não para de falar de adultério, você não para de falar de prostituição. Você chama pastor de ladrão, você chama pregador de rato de altar, você chama pregador e cantor de mafioso. E essa mensagem sua é que provoca essa crise que você tem. E ele disse para mim na mesa da casa dele, pastor Walter, ele disse, se você mudar a sua mensagem, você prospera. Eu olhei no olho dele e falei, Satanás, eu te repreendo, Satanás, eu te repreendo, Satanás, eu te repreendo, Satanás. Ele deu um pulo na cadeira, pastor Washington, ele deu um pulo na cadeira e disse, pastor Juarez, o senhor está me chamando de Satanás, e bateu na mesa. Eu bati na mesa e falei, o senhor não, mas o que falou na boca do senhor é Satanás, é Satanás. Ele assustou quando ele me viu gritar e dizer na casa dele, o que falou na tua boca é Satanás. O meu filho correu para o lado da mesa, o meu filho começou a bater com a mão na mesa, bater o pé no chão e dizer, aleluia, 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 aleluia. E Deus me disse, eu já mandei reforço, abre a tua boca, repreenda, fala. Sabe o que Deus tem me dito? Você não está sozinho. Você não está sozinho. Pode repreender. Pode repreender, Juarez. Você não está sozinho. Deus me disse, xinga rebelde, chama adúltero pelo nome, fala do pecado. Você não está sozinho. Eu sou Deus sobre a tua vida. Fala. Existem alguns tipos de ventos. Existem uns ventos diferenciados. Passou alguns dias, eu tomei uma outra decisão. Falei, vou pedir um pneu para cada irmão que eu conheço. Que a gente também é insistente. Falei, vou ligar e vou pedir um pneu para cada um. Aí eu liguei para o Sargento Hilton de Resplendor. Sargento Hilton de Resplendor, meu amigo. Fica meu abraço. E eu disse, Sargento Hilton, estou precisando de 4 pneus. Se eu me dá um, ele falou, dou. E começou a conversar comigo no telefone, para eu ter uma conversa. Meu telefone chamava e eu não podia atender, chamada espera. Um irmão me ligando. Quando eu liguei para o irmão retornando, ele disse, pastor, o que está acontecendo? Eu estou ligando, seu telefone está ocupado. Eu falei, irmão, eu estava conversando com um amigo meu. Ele falou, que amigo que é? Porque esse crente quer saber tudo. Que amigo que é? Eu falei, o sargento. Ele, que sargento é esse? Algum problema? Eu falei, não. O que você estava querendo com ele? Eu falei, irmão, pediram um pneu. Ele falou, eu também te dou pneu. Traz o carro aqui. Aí eu levei o carro lá. Ele falou, traz aqui na empresa. Eu levei o carro lá. Eu falei, eu vou depois do almoço. Ele falou, pode ser, pastor, vem cá depois do almoço, vou te dar o pneu. Depois do almoço eu levei o carro, encostei lá. Ele entrou no carro, foi com o carro, voltou com os 4 pneus. Colocou os 4 pneus no carro. Fui na sala dele, no escritório dele. Eu falei, meu querido, eu posso te pagar como? Ele falou, pastor, eu não sei porquê, mas enquanto você falou que viria depois do almoço, eu terminei de almoçar e entrei aqui no meu escritório, coloquei o meu pé sobre essa mesa e tirei uma madorra mesmo. E quando eu estava dormindo, uma voz gritou aqui dentro do meu escritório dizendo assim, diga para ele não mudar a mensagem. E Deus mandou te dizer que o
pagamento é o seguinte: não mude a mensagem, pregue a palavra. 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 Sabe o que Satanás me disse na madrugada? Há 4 dias antes: mude a mensagem, não pregue a palavra. Sabe o que Deus fez? Deus me deu um pneu e me mandou um recado: não mude a mensagem, pregue a palavra. Lá em Minas é CEMIG, aqui é Energisa. Lá é CEMIG, lá em Minas, aqui é Energisa. E depois que o pastor Abel não pôde mais me manter, eu dei uma desestruturada, porque na verdade quando ele me adotou eu não tinha um filho ainda. Eu tinha um filho, não tinha 2. E meu guri estava pequeno. E depois que eu fui adotado por Jorel, eu mudei de casa e tive mais um filho. Então minha vida mudou completamente o ciclo dela. Só que Deus tem abençoado, que Deus tem me aberto portas. Eu tenho pregado constantemente. Eu tenho pregado todos os dias. Eu só não fico branco. E se pregar me fizesse ficar branco, eu volto a dizer o que eu disse ontem: eu era loiro já. Mas eu prego todos os dias, pela misericórdia de Deus. E eu me lembro que logo no princípio as contas de energia atrasaram. E entre comer e pagar a conta de luz, eu vou comer, irmãos. Eu confesso a vocês. Eu confesso. Se tiver 2 luzes para me pagar, e o arroz e a carne me comprar, eu compro o arroz e a carne, a luz fica lá. E eu vou orando para a CEMIG não encontrar a rua que eu moro. Eu digo: Deus, muda o número da casa, faz o número ficar invisível. Só que um belo dia, eu chegando de viagem, eu acho que a minha oração não subiu. A CEMIG estava no portão lá de casa, com a escada hasteada já para cortar a luz. O cara com aquele alicate grande para cortar lá no portinho assim. E quando eu cheguei, eu disse: rapaz, você está fazendo o que aí, moço? Bem do nosso jeitão, bem mineiro. Eu falei: rapaz, faz isso não, moço. O Aizão vai me deixar no escuro. E ele disse: traz o cotô da conta paga. Eu falei: rapaz, eu digo para ti, eu não tenho. E quando eu abri o portão, meus guris chegaram no portão. E minha esposa, quando ela olhou para a escada aberta, falou: ixi, estão no escuro. E eu olhei para a menina, olhei para minha esposa, me veio um ressentimento, tristeza. Foi: Jesus, e agora? O rapaz que estava dentro da caminhoneta da CEMIG, quando ouviu a minha voz gritando: o que você está fazendo? E o rapaz abriu o vidro e falou: o senhor é o pastor Juarez, não é? Desceu da caminhoneta e falou: o senhor pregou na igreja do meu pai. Eu estava desviado há 4 anos, eu voltei para Jesus. E eu queria muito encontrar com o senhor para te dar um abraço. Porque hoje eu estou crente, fui ao diaconado, porque eu voltei para Jesus naquela mensagem que o senhor pregou. E ele me abraçou na rua, pastor Walter, e começou a chorar. E dizia: esse aqui é o pastor Juarez, baixa a escada, corta a luz não, porque a luz dele eu vou pagar, porque eu voltei para Jesus através dele. Uma hora a semente brota, uma hora o vento assopra ao teu favor, uma hora Deus cria uma situação para te tirar do abismo, uma hora Deus olha para o buraco e tira você de lá, uma hora Deus cria uma situação só para mudar a tua sorte. Deus é fiel, irmão. Deus não deve nada para ninguém. Deus não deve nada para ninguém. O nosso compromisso não é com o pecado, o nosso compromisso é com Deus Todo-Poderoso. E se nós nos comprometemos com Ele, Ele se compromete com nós. E por mais que o vento se assopra, Ele se levanta em meio ao vento e a tempestade, para mostrar que Ele é Deus, irmão. Que Ele é Deus, irmão.
Reunião? Que isso, reunião? Falei, vem cá que você vai ver o que é reunião. Hoje eu estou bravo hoje. Aí minha filha diz, mãe, papai está bravo hoje. Mas vamos comigo. Verso 5. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus e lançavam no mar a sua carga, que estava no navio, para aliviar o peso. Jonas, porém, desceu para o porão do navio e, tendo deitado, dormia profundo sono. Então chegou-se a ele o mestre do navio e disse: o que passa contigo? Por que dormes? Levanta-te, clama ao teu Deus. Feche os seus olhos. Pensando em você, levanta, clame ao teu Deus. Levanta, clame o teu Deus. Amassura mandarai. Levanta, invoque o seu Deus. Invoque o seu Deus, levanta. Desperta, clame a Deus. Implora o favor dele. Verso de número 6. Verso 7. E diziam cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, a sorte caiu sobre Jonas. Olhe para cá. Eles pegaram uma garrafa, conjecturando eu, colocaram a garrafa no navio, no assoalho do navio, e rodaram a garrafa. E quando giraram a garrafa, o bico da garrafa apontou para Jonas. Eu imagino todo mundo olhando para ele e dizendo: a culpa é sua. Você é o culpado por causa desse vento. Feche os seus olhos, cubra a tua cabeça. Você é o culpado por causa do vento? Ou tem alguém que tem provocado o vento na tua vida? Quem é você? Você é o Jonas que provoca vento? Ou você é alguém que está procurando um provocador de ventos? Qual é a posição que você está hoje? Você está fazendo aquilo que Deus te ordenou que faça? Ou você está fugindo da chamada, do ministério que Deus impetrou sobre a tua vida? Jonas tinha uma chamada, ele estava fugindo dessa chamada. E por esse motivo, Jonas começou a pagar um preço muito alto. Jonas começou a sofrer e causar sofrimento nas pessoas que estavam em torno dele. Jonas começou a causar sofrimento nas pessoas que estavam em torno dele. A posição que Jonas estava, a decisão de Jonas de não fazer o que Deus estava mandando. E esta manhã eu digo para ti: se você tem uma chamada missionária, se você tem uma chamada ministerial, se a senhorita tem uma chamada para ser esposa de pastor, comece a comportar como tal. Comece a rever os teus conceitos. Se você, jovem adolescente, tem uma chamada de pastor, comece a comportar de uma forma diferente. Comece a se enquadrar dentro da chamada. Comece a colocar a tua vida na posição. Porque o que Deus tem para fazer através de você, Deus não vai usar outra pessoa, é você que Deus vai usar. E eu quero que você entenda que Deus conta com você. Ele não depende de você, mas Ele conta com você. Certa mulher tinha uma chamada missionária, e essa mulher ouviu: com seus 40 anos de idade, a África te aguarda, Indonésia te aguarda. E essa mulher se manteve na mesma posição e nada fez pelas almas que estavam na África. Nem tampouco credibilidade deu para aqueles que estavam em Indonésia e que iam ouvir por intermédio dela. 60 anos de idade, ainda vigorosa,
mas acomodada com a chamada. 70 anos de idade, agora já ofegante, cansada, mas ainda podia produzir, mas ainda mesmo assim ancorada, parada, estagnada com a chamada. 82 anos de idade, paraplégica em uma cadeira de rodas, perto de descer à sepultura, Deus enviou um menino profeta, cerca de 11 anos de idade, aproximou-se da cadeira de rodas, abriu a sua boca e disse a ela: muito eu te chamei para a África, muito te falei sobre a Indonésia, 42 anos se passaram e não deste ouvido a minha voz. Descerás à sepultura sem exercer a excelência do ministério que tu ordenei cumprir na terra. Morrerás e não viverás, mas saibas tão somente que a chamada que te dei não foi exercida por tua desobediência. 83 anos de idade, desceu à sepultura sem cumprir a chamada, mas desceu sabendo que foi rebelde à voz de Deus. O que o Senhor quer dizer com isso essa manhã, irmãos? Eu quero dizer que Deus está te chamando. Se você não for, outro pode até ir, mas o que era para você fazer, outro não vai fazer. Eu estava no meu quarto orando certa madrugada, pastor Walter, e quando eu orava dentro do quarto, eu senti um cheiro muito forte de carne podre. Olhe para cá. Eu senti um fedor de cadáver dentro do quarto. Jovem pregador, e eu fui levado a uma dimensão diferenciada. As lágrimas não paravam de sair dos meus olhos, as minhas mãos não paravam de tremer, e eu pude me ver inserido dentro de um cenário com vários corpos jogados pelo chão, pessoas negras, todas apodrecendo, mosquito entrando na boca, a língua azulada, os olhos estacalados, as unhas enverdecidas, a carne podrificando, inchados, e eu comecei a andar no meio daqueles cadáveres e sentir um fedor de carne podre. E sabe o que Deus me disse naquela madrugada? A África te aguarda, missões te aguarda. Você precisa ir além da fronteira, precisa pregar para um povo diferente. Eles não podem morrer sem ouvir a palavra que sairá da tua boca. Prepara a tua bagagem, arruma o teu passaporte, eu tenho uma obra contigo. Eu vou comentar o que eu comentei no carro quando eu vinha para cá. Quando eu posei na conexão, se eu não me engano, em São Paulo, para vir para cá, eu disse: Deus, Mato Grosso é muito perto para mim. Não que eu não quero pregar mais no Mato Grosso. Eu disse: Deus, eu preciso alcançar a África. Eu preciso chegar em Moçambique. Eu quero colocar os meus pés em Guiné-Bissau. Senhor, eu preciso falar com um povo de face diferente. Deus, eu preciso tirar o evangelho de um evangelho de 4 paredes. Eu disse: Senhor, eu não quero somente ser conhecido porque eu estou em uma tribuna pregando para uma multidão de pessoas que já falam em línguas, que pulam, que são batizadas do Espírito Santo. Eu falei: Deus, para mim isso não é o suficiente. Deus, eu preciso ir atrás das almas, eu preciso correr de um lado para o outro, eu preciso gritar e dizer que o Senhor está voltando para arrebatar a igreja. Eu falei: Deus, eu preciso ir para missões. Eu te convido para colocar-se em pé em nome de Jesus Cristo.